Saudações, saudações. É um prazer ter você aqui, de verdade. Nessa aula a gente vai conhecer um dos principais problemas societários, que é problema no rompimento da sociedade, né? É quando há ali a intenção de ou sair da sociedade ou tirar um sócio da sociedade, como a gente já viu, isso tem nome. Ou o sócio quer exercer o seu direito de retirada ou ele quer excluir um sócio. E muitas vezes tem uma terceira, o sócio que quer vender a totalidade de suas cotas para os demais sócios, né? Então esses são os três principais interesses, né, dentro de um rompimento. E como é que a gente faz para entender esse problema, né? Quando a gente tem um contrato que ele basicamente não diz nada, esse contrato traz é, consequências práticas que basicamente trava a empresa e afunda a empresa em conflitos, em divergências, em desalinhamentos, como a gente já viu. Por exemplo, o sócio que quer sair da sociedade, ele simplesmente não consegue, porque ele não sabe como é que avalia a empresa, ele não sabe qual é o procedimento para sair do negócio, ele não sabe como agir nessa situação, ele não sabe nem quais são os seus direitos para sair. E aí ele fica preso como se fosse uma prisão com outro sócio. Outra situação é justamente o sócio que quer tirar o outro sócio da sociedade. E aí isso é possível quando um outro sócio ele comete uma falta grave, como por exemplo, ele fez movimentações indevidas na conta da empresa, geralmente muito comum, utilizando cartão de crédito corporativo para contas pessoais. Ele violou algum artigo da lei ou do contrato. Ele roubou a clientela, ou seja, praticou atos de concorrência desleal. Agressões físicas, agressões verbais são motivos de exclusão do sócio. Falta de transparência e prestação de contas nas atividades da administração. Votar com conflito de interesse, né? Votar em situações em que o sócio claramente está buscando um benefício próprio em detrimento do benefício da empresa. Então, essas situações são situações que podem permitir a exclusão. Contudo, muitas vezes o sócio que quer tirar o sócio ruim, o sócio que praticou uma falta grave, não sabe como proceder, não tem ferramentas jurídicas que aceleram é, a saída do sócio, a forçar a saída do sócio rapidamente, por exemplo, através de uma exclusão extrajudicial ou de uma exclusão com opções de compra de cotas condicionadas à falta grave. Então, o sócio fica preso com o sócio ruim e ele não consegue tirar o sócio de uma maneira rápida. E aí ele vai ter que entrar com ação judicial, o que é terrível, porque ela vai se arrastar por anos. Isso vai consumir o sócio, vai consumir tempo, vai consumir dinheiro, vai travar outras negociações com novos sócios, porque no fim das contas a sociedade fica ali em meio àquele conflito. Então, basicamente, essas situações acontecem por falha no procedimento, por exemplo, ausência de padrões objetivos para liquidação de cotas no caso de saída, né? Deixa aberto o risco de concorrência desleal, né? O risco, por exemplo, de um sócio simplesmente, ao romper a sociedade, ele vai fazer concorrência, ele vai vazar informações da empresa, ele vai aliciar colaboradores, funcionários. Isso é uma questão muito importante. Supondo que haja o rompimento, o sócio de fato saiu, você conseguiu tirar, ou outro sócio conseguiu sair com um acordo extrajudicial. Esse sócio que saiu, o sócio que foi excluído, ele poderia estar sendo impedido de abrir uma empresa concorrente, de utilizar as informações confidenciais da empresa na concorrência, de levar funcionários com ele, de levar clientes com ele. É possível a gente restringir e trazer ferramentas para proibir isso. Contudo, com um contrato básico, com um acordo básico, isso não é possível, né? Então, o sócio que fica, ele inclusive pode até estar
num risco de ter prejuízo patrimonial perdendo um sócio, se esse sócio fizer essas situações, aliciar colaboradores, clientes, vazar informações e até mesmo abrir um outro negócio. E um último ponto é justamente sobre a transferência de cotas, né? A gente viu que na retirada e na exclusão acontece a dissolução, a liquidação das cotas e elas somem e viram dinheiro. Já na compra e venda, não. Há uma transferência de patrimônio com efetivo pagamento, obviamente. Então, nesse caso, quando um sócio quer vender em uma sociedade limitada, ele está submetido a um procedimento. E quase sempre ele não vai conseguir vender se o outro sócio não aprovar. E aí ele fica preso. Ele não consegue nem vender para fora, nem vender internamente. E aí cabe a ele exercer o seu direito de retirada nesse momento. Mas aí, por falha no procedimento, por ausência das regras do jogo, ele não consegue nem vender as cotas, nem sair com qualidade e acaba também ficando preso dentro da sociedade. Então, isso aqui, gente, serve mais para uma lição de que a gente precisa se organizar e utilizar da sociedade como um impulsionador, como um acelerador de crescimento. Para isso, a gente precisa se precaver, a gente precisa se organizar e ter ali as ferramentas que vai servir para todo mundo, que vai ajudar todo mundo, que vai criar justamente incentivos para que a sociedade tenha resultados, que tenha comprometimento. Um forte abraço e vamos em frente.